Milagre não se negocia. A unção de Deus não se comercializa. Essa é a palavra que eu deixo para vocês hoje. Não agrada a Deus fazer negócio referente a milagres e a unção que Ele deposita sobre um servo dele. Uma das passagens mais claras que Deus vai falar com a gente na Bíblia é um homem que ele tem por título Homem de Deus. Eu deixo uma pergunta para vocês. Você sabe o que é um homem de Deus? O que caracteriza um homem de Deus? E quais são as recompensas que um homem de Deus está querendo adquirir da parte de Deus? A palavra vai relatar que existia um homem chamado Eliseu. Eliseu, ele era o profeta que foi discípulo de Elias, foi sucessor de Elias. Eliseu, ele está dentro de sua casa e ele é conhecido biblicamente por ser chamado Homem de Deus. Mas o que caracteriza Eliseu como homem de Deus? A Bíblia diz que nesta mesma época em que se vive este homem, vai existir um grande general sírio chamado Naamã. Naamã, ele é um grande general, ele é herói de guerra, ele tem muitas conquistas, ele é diferente, ele tem fama diante da sociedade que ele vive. Porém, Naamã, quando ele chega em casa, ele tem que enfrentar a realidade que ele vive. Ou seja, Naamã, ele é leproso. Ou seja, nem sempre aquilo que eu apresento para o público fora nas redes sociais é realmente aquilo que a pessoa está vivendo dentro da casa dela. Tem muita gente da nossa geração se apresentando nas redes sociais com uma foto bonita, com um sorriso no rosto, cheio de curtidas, de visualizações nas redes sociais, mas quando ela chega em casa, ela tem que lidar com a realidade que ela vive, onde o público não consegue alcançar, onde o público não consegue ver. E é nessa intimidade, é nessa particularidade que Deus enxerga. Você pode mostrar para o público, para o mundo, uma face, só que Deus conhece quem você é dentro da sua casa. Deus conhece quem é você, não quando você está dentro da sua comunidade, da igreja, congregando. Deus conhece quem é você na intimidade do seu quarto. Não queira esconder de Deus quem você é, porque você pode tentar esconder do mundo, mas Deus conhece quem é você dentro do seu quarto. Deus neste momento está dizendo: eu sei quem é você, e eu sei a realidade que você vive. E eu sei que muitas vezes você coloca uma máscara e uma armadura para não demonstrar aquilo que você está vivendo dentro de casa. E Naamã estava vivendo isso. Ele é general, ele tem título, ele tem popularidade, ele tem visualizações no meio das fileiras dos seus exércitos. Ele tem conceito diante do rei da Síria, só que Naamã não consegue resolver algo que só Deus pode resolver. Ei, tem coisa na sua vida que só Deus pode resolver. Que não é o pastor que vai ajudar, que não são os discípulos. Só Jesus vai poder resolver algumas coisas que você vive dentro da sua realidade, dentro da sua intimidade. A Bíblia diz que Naamã, ele é leproso. E quando nós falamos em lepra, nós falamos de uma enfermidade que ela se alastra. E uma hora vai aparecer. Uma hora ela cresce tanto que não tem mais como esconder. Eu quero deixar isso para você hoje, que muitas vezes a gente quer esconder algo dos homens, mas muitas vezes não tem como a gente se esconder de Deus. Você tem que colocar para Deus aquilo que você está vivendo hoje, porque Deus, ele quer que você tire essa máscara e fala para Ele o que você quer que Ele trate dentro da sua casa. Deus está dizendo que está visitando a sua casa e que vai tratar a sua casa. A Bíblia diz que Naamã, ele é leproso, e quando ele tirar a armadura dele dentro da casa dele, ele vai se deparar com a enfermidade, com a doença que ele está vivendo. E por mais que ele queira esconder, ele não consegue. Aí a Bíblia diz que uma das servas dele vai falar: minha senhora, para a esposa de Naamã, se o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Israel, ele seria curado.
E o que eu acho interessante é que a Bíblia ela não fala que essa menina, ela não fala o nome dessa menina, ela é um sujeito oculto. Mas ela foi usada por Deus para direcionar o general da Síria para receber a cura. Tem pessoas que não têm publicidade, que não são visualizadas, mas não significa que Deus não vai usá-las. Você que quer reconhecimento de Deus, você não precisa de reconhecimento dos homens. Deus te reconhece, levanta e começa a ser usado por Deus. Levanta e começa a ser usada por Deus. Deus ainda usa pessoas sem nome. Não precisa estar na televisão, não precisa estar na rádio. Você precisa se posicionar para que Deus possa utilizar e usar você para direcionar uma vida, uma alma para a salvação. A Bíblia diz assim que imediatamente Naamã vai pedir cartas para o rei da Síria, para ele poder visitar o profeta. E o rei, a favor de Naamã, envia cartas para o rei de Israel. E quando as cartas chegam, o rei não aceita muito bem aquela mensagem, acha que é uma afronta. E do lado do rei tem um profeta chamado Eliseu, e ele vai dizer assim: deixa vir a mim, para que saibam que ainda há profeta em Israel. Sabe o que eu acho interessante aqui? É que o profeta de Deus, ele quer que Deus seja reconhecido pela vida dele. É que o profeta de Deus, independente de Israel, está vivendo um tempo de apostasia, independente de Israel, está vivendo um tempo de espiritualidade fria, espiritualidade corrompida. Existe ainda homens de Deus que ainda lutam no meio do povo e que representam Deus nessa terra. Deus está dizendo: talvez os lugares que você tenha andado não tenha muitas referências. Deus está chamando você para ser uma referência dentro da sua igreja, dentro do seu bairro, dentro da sua casa, dentro da sua família, dentro do seu casamento. Seja uma referência de Deus. Não importa se todos estão indo na contramão da Bíblia e das Escrituras. Se Deus está te chamando, está falando com você, Deus está te escolhendo para poder ser referência dele nessa terra. E o profeta vai dizer assim: deixa para que eles venham, que ainda haja profeta em Israel. O profeta vai para casa e a Bíblia vai dizer assim que Naamã está vindo com carros. Ele faz toda uma preparação de ouro, linhos finos, prata, coisas preciosas para oferecer para o profeta, em troca do profeta tocar nele e ele ser curado. Ou seja, Naamã está vindo não apenas doente fisicamente, ele está vindo doente da alma. Ele acha que ele pode negociar o milagre de Deus. E o que nós mais estamos vivendo são pessoas querendo ganhar dinheiro, ganhar riquezas em troca dos dons e dos milagres de Deus. E o que eu acho interessante de Deus aqui, não é nosso para nós comercializarmos. Você vai ver Jesus, quando Jesus entra ali no templo, uma das coisas que indigna Jesus e que ira Jesus, que ele joga as cadeiras e as mesas, é o negócio dentro da casa do Pai. Se você está fazendo negócio na casa de Deus, pare agora. Se você está comercializando, querendo ganhar em cima da unção, da oração, do milagre, pare agora, antes que seja tarde. Deus está lhe dizendo: pare agora. A unção não se comercializa, o milagre não se comercializa, porque não é seu para ser comercializado. A Bíblia diz assim que aquele homem, ele vai com ouro e com prata, ele se prepara para poder comprar a bênção, para poder negociar a bênção. E o profeta Eliseu aqui agora vai se posicionar de uma forma que você vai entender porque ele é chamado de homem de Deus. Quando Naamã chega na porta do profeta, Eliseu fica sabendo através de Geazi. E aqui você vai ver duas categorias de profeta. Geazi, ele se espanta com ouro, ele se espanta com a prata. Ele facilmente é levado por aquela riqueza que está sendo oferecida para ele em troca do milagre. Enquanto Eliseu vai dizer assim: manda ele se lavar no Rio Jordão. Eliseu nem se importou com a riqueza que estava sendo oferecida. Eliseu simplesmente disse assim: manda ele mergulhar. Tem coisas na vida de homens de Deus e de mulheres de Deus que você nunca vai entender quando eles te deram um direcionamento dizendo: se posiciona, é momento de limpar,
É momento de se humilhar. A nossa geração está enfraquecida porque não tem vivido isso, não tem ouvido isso. É momento de deixar as velhas práticas. É momento de se humilhar na presença, de se ajoelhar, de passar mais tempo, de se posicionar, de tirar a visão do ouro e da prata, mas começar a se mergulhar, a obedecer. Porque para Deus mais vale a obediência do que o sacrifício que você pode oferecer. Não chegue na porta de Deus pensando que você vai oferecer a sua hora, os seus méritos, a sua empresa, o seu shopping, as suas empresas estilosas, pensando que você vai comprar a Deus com isso. Isso não existe. Deus vai dizer, vai se limpar. Isso é maravilhoso. Oh, glória a Deus. Essa palavra é para você que está me ouvindo nessa tarde. Isso é maravilhoso. E aqui Eliseu vai demonstrar a referência que ele é de um servo de Deus. E nós estamos precisando de servos de Deus, referência que nem o profeta Eliseu na nossa época, na nossa geração. Enquanto alguns estão querendo comercializar, comprar a bênção de Deus, Eliseu está dizendo assim, vai se limpar. Por quê? Porque Naamã não tem uma doença física apenas, mas Naamã tem uma doença na alma. Não adianta tratar o físico se você não tratar a sua alma. Mais vale para Deus a sua alma do que as bênçãos, o ouro e a prata que você pode oferecer, ou a oferta, ou o dízimo que você pode dar para ele, ou a cadeira, ou o carro, ou a mansão, ou o iate, ou as piscinas. Deus não está se importando com riquezas dessa terra. Deus está mais rico para Deus e mais precioso é a alma ser limpa. Essa é a mensagem para você. Você que está ouvindo essa mensagem, compartilha, curta, me ajuda a abençoar mais pessoas. E aqui Eliseu vai demonstrar o porquê que ele é chamado de servo de Deus. Geazi fica perplexo porque Geazi espera que o profeta aceite pelo menos um pouco ou metade da oferta. Eliseu não aceitou. Naamã vai se virar indignado, querendo voltar com a enfermidade para dentro do seu país de novo, para dentro da sua casa de novo. Por quê? Porque não quer se prostrar, não quer obedecer. Tem gente que não é tratado na alma e vive doente a vida inteira porque não quer obedecer a palavra de Deus, não quer ser tratado, não permite Deus tratar. E uma das coisas que Deus não aceita é a altivez. Você precisa se ajoelhar na presença dele e declarar que ele é Deus na sua vida. A sua alma precisa ser tratada. Essa é a palavra para você, para sua casa, para sua família. A sua alma precisa ser tratada. App de vídeos curtos. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia diz assim que um dos servos de Naamã diz assim, Senhor, ele não pediu coisa difícil, ele pediu apenas para você se prostrar no Rio Jordão 7 vezes. E Naamã percebeu que aquele rapaz que Deus realmente pede coisas simples. Humilhação, pranto, choro, obediência. A Bíblia diz que quando Naamã ele se prostrou 7 vezes, na 7ª vez a pele dele ficou que nem a de uma criança. Quando nós falamos de criança, nós falamos de futuro. Deus não tinha apenas o presente para Naamã, Deus também tem um futuro para ele. Por que Deus quer tratar a sua alma? Porque Deus ele tem um futuro para você. Ele não quer que você volte para sua casa da mesma forma que você veio para a igreja. Quantas vezes você foi para o culto, você recebeu uma exortação para ser tratado por Deus diante das escrituras sagradas, não foi diante dos homens, diante das escrituras, e você endureceu seu coração. E você voltou da mesma forma, mais enfermo ainda, cheio de ódio, cheio de raiva, falando mal do profeta, falando mal das irmãs, falando mal do louvor, falando mal de tantas outras coisas. Ei, Deus está dizendo, você precisa ser tratado. A sua alma está clamando para ser curada. A Bíblia diz que naquele momento, Naamã ele vai até o profeta de novo insistir o ouro e a prata. E naquele momento o profeta fala assim, não, eu não quero nada, ele não recebe nada. Porque mais vale para um homem de Deus e para um servo de Deus a cura da alma e a salvação da alma do que a oferta que ele quer negociar um milagre. Homem de Deus e mulher de Deus não negocia milagre de Deus. Você identifica um falso profeta, um falso mestre aí, é quando ele comercializa milagre. Aleluia. Deus precisa tratar a sua alma, a sua casa. Não adianta enriquecer se a alma não é tratada, se continua doente, se não é salva. A Bíblia diz que o profeta vai falar assim
Então me deixe pegar um pouco desta terra. Ele pegou uma porção de terra e deixe-me levar para a minha terra. E me perdoe se quando eu estiver diante do meu Senhor eu tiver que me prostrar ali, porque era uma lei da época do país dele. Me perdoe, como se estivesse dizendo, eu me converti ao seu Deus. Verdadeiramente não há Deus senão em Israel. Naamã reconhece e se converte ao Deus de Israel, ali ao Deus de Eliseu, pelo posicionamento do profeta. Por que tem muita gente que não se converte? Porque está vendo a fama dos profetas da nossa geração com posicionamento errado. Ei, você profeta que está me ouvindo, ei, você profetiza que se acha boa, enche a boca para falar que é profeta e profetiza, para com isso. Repense os seus valores e o que Deus quer realmente para você nessa geração. A vida de um profeta, de um discípulo, de um servo de Deus é uma vida de recompensas dada por Deus e não por homens. A Bíblia diz que Naamã pegou aquela porção de terra e ele quis levar para a casa dele, ou seja, o que ele recebeu em Israel, ele levou para a casa dele. Ele não voltou da mesma forma. Que coisa maravilhosa quando você volta de outra forma. Você pode ter os mesmos cavalos, vai voltar com o mesmo ouro, com a mesma prata, mas dentro de você está mudado. Por quê? Porque Deus falou com você. Porque Deus tratou você, não foi apenas fisicamente. Deus tirou algo dentro de você que você não reconhecia que você tinha. Você precisa reconhecer que você precisa ser tratado. A Bíblia diz que Geazi foi atrás de Naamã, e aqui você vê uma categoria de profeta para buscar o ouro e a prata, e naquele mesmo momento o profeta amaldiçoou o discípulo, porque estava interessado nas riquezas da terra, em negociar, em tomar, e mentiu ainda para Eliseu. Mentiu para Naamã, dizendo que o profeta Eliseu tinha repensado os valores. Tem muita gente aí caluniando homens de Deus, mulheres de Deus, simplesmente porque não aceitam que eles não se envolvem em grupos, não se envolvem na corrupção da nossa igreja, não se envolvem na corrupção do mundo que está acontecendo. Você é um homem santo na conversão de Jesus Cristo. Que você possa tomar essa mensagem para você neste momento, se prostrar e orar diante do Senhor, que você possa pedir misericórdia a Ele, que Ele venha mudar você, tratar você, porque você pode não ter muita coisa, mas se você tiver a paz de Cristo, a honestidade, saber que você está debaixo de obediência, isso basta. Ele disse para Paulo, a minha graça te basta. Deus abençoe você e sua família no nome de Jesus. Quai, seu app de vídeos curtos.